Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter uma experiência transformadora na presença de Deus. Eu creio pela fé que sim, a meditação, a atuação dela na nossa vida pode nos transformar, pouco a pouco, até aquele grande dia, onde completamente estaremos prontos para viver eternamente ao lado de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema a qual nós vamos refletir e conversar um pouco, eu quero convidar você a orar. Vamos buscar a presença de Deus primeiro antes. Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra, de refletir, de extrair lições e aprendizados para a nossa vida. É por meio dessa meditação, Pai, que nós não apenas temos adquirido conhecimento, mas também temos fortalecido o relacionamento contigo. Pois a cada dia mais te conhecemos. E a cada dia que se passa, a gente quer passar mais tempo ainda contigo, a saber, por toda a eternidade. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Que o teu caráter, pouco a pouco, seja implantado em nós, para também, pouco a pouco, a gente possa refletir a imagem e semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, o nosso pecado. Perdoa as vezes que nós agimos de maneira errada, que não nos comportamos bem. Faz com que essas coisas fiquem para trás no passado e que a gente mude, cresça, amadureça e se torne filhos melhor para ti. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos meditar em um tema que eu achei bastante interessante. Olha só o que é o tema: Cordeiro irado. E aí, você já viu algum cordeiro irado? Já presenciou tal cena? Conta pra mim se existe essa situação de um cordeiro ficar irado. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o verso para a nossa reflexão. Ele se encontra no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler aqui no capítulo 6 e o verso é o 17. Olha só o que diz, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em outras traduções, o finalzinho está escrito: e quem é que pode subsistir? E quem é que pode permanecer, né, ali diante da ira daqueles que estão vindo, a saber, o Cordeiro e o próprio Deus. Esse contexto, esse verso está dentro de um contexto em que narra a cena do juízo. E a cena do juízo, ela é apresentada com a reação de um Deus irado. Só que, como eu mencionei, o texto ele descreve a figura de um cordeiro. E aí fica o primeiro paradoxo, primeiro ponto, podemos dizer assim, estranho. Porque, como eu perguntei no início, se alguém já tinha visto algum cordeiro irado, eu, pelo menos, na minha vasta experiência, nunca vi e me deparei com um cordeiro irado. Mas um parente muito próximo do cordeiro, o carneiro, né, adulto, ele consegue sim, em algumas ocasiões, ficar irado, enraivecido. Mas já o cordeiro, a figura por si só de um cordeiro, já denota mansidão, ser um animal dócil, né, um animal tranquilo. E por isso, esse tema deve despertar a minha e a sua atenção. Mas sabe que nesse contexto, nesse verso, existe um detalhe que não está visível aos nossos olhos por conta da tradução que a gente costuma ler. De acordo com a escrita original, ou seja, o grego que João escreveu, o termo cordeiro ele está no diminutivo. Em outras palavras, e de forma bastante peculiar, somente nesse verso, somente nesse contexto de Apocalipse, a figura apresentada não é de simplesmente um cordeiro, mas um cordeirinho irado. Já imaginou tal cena? Que estranheza? Que paradoxo? Pois é. Enquanto João está tendo uma visão ali sobre os eventos finais, o dia do juízo,
ele também se depara com um anúncio um pouco peculiar, porque ele escuta dizendo que o leão da tribo de Judá é digno de abrir os selos. Hoje nós não vamos falar sobre os selos, mas o ponto interessante é que quando João vira para ver o leão da tribo de Judá, ele não vê nenhum leão. Ele se depara com um cordeirinho que está ali de forma, podemos dizer assim, de aparência dócil e com o pescoço sangrando, degolado, ferido. E aí eu fico imaginando a reação de João. Eu tenho certeza que eu ouvi um leão. Mas quando eu olhei, eu não vi um leão. Eu vi um cordeiro. A meditação quer chamar a atenção para mim, para você, para um aspecto bastante peculiar do caráter de Deus. Algumas pessoas chegam a crer que a Bíblia apresenta duas faces de dois deuses. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento ele é visto como um ser, podemos dizer, tirano, difícil de se agradar, quem sabe impetuoso, quem sabe rígido, um Deus que, podemos dizer, assassina. Já o Deus do Novo Testamento, ele é visto como um Deus dócil, um Deus passivo, um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus de graça. E aí fica aquele questionamento: existem duas faces? Não é o mesmo Deus? Pois é. Esse é o ponto que a meditação quer chamar a minha e a sua atenção. O mesmo Deus do Sinai, se referindo ao Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Calvário, se referindo ao Novo Testamento. Davi, então, por que é que ele tem essas duas faces ou essas duas maneiras de reagir? Veja, ao mesmo tempo que Deus é justiça, ele também é misericordioso. Nós muitas vezes não gostamos da face de um Deus irado, de um Deus que está pronto a fazer justiça. Mas há algumas situações na nossa vida que a gente almeja e deseja um Deus irado e um Deus que faz justiça. Quer saber um exemplo de situações como essa? Imagine a triste notícia de uma garotinha que foi violentada. Em relatos e contextos como esses, terrível, horroroso, surge o seguinte questionamento e dilema: onde é que está o Deus para fazer justiça a essa garotinha? Veja que o apelo nada mais é do que uma busca, um clamor por um Deus irado, para que faça justiça à tragédia provocada na vida daquela garotinha. Então, queridos amigos, quando nós nos deparamos com um tema como esse, Cordeiro irado, isso é simplesmente para trazer à tona a seriedade que o nosso Deus irá tratar dos eventos finais da história desse mundo. Eu e você podemos nos deparar com um cordeiro irado, mas também podemos nos deparar com um cordeiro dócil. Tudo vai depender das escolhas que eu e você estamos fazendo. Tudo vai depender da posição que nós tomarmos na nossa vida. Se nós nos abraçarmos com o pecado, com a injustiça, com a imoralidade, com as coisas perversas e malignas desse mundo contaminado pelo pecado, com certeza a gente vai dar de cara com um cordeiro, ou melhor dizendo, um cordeirinho irado. Mas se desejar nos permitirmos ser transformado pelo poder do Espírito de Deus e pouco a pouco buscarmos viver em santidade, em retidão, em graça diante de Deus, com certeza, naquele grande dia, nós não veremos um cordeirinho irado,
mas nós veremos o Cordeiro de Deus, que pagou o preço do pecado e que agora vem fazer justiça em nosso nome por tudo aquilo que o pecado nos fez sofrer. Então que a gente possa fixar essa meditação muito bem, porque a maneira como o Cordeiro não apenas será visto, mas a maneira como eu e você vamos reagir à presença dele no final da história desse mundo depende exatamente dos tipos das escolhas que estamos fazendo hoje. Que você possa pensar e refletir sobre isso no dia de hoje, tá bom? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu continue nos conduzindo para ocasiões como essa, que nos instiga a refletir, a pensar e, quem sabe, nos provoca a mudar de vida. E que dessa forma a gente se apaixone cada vez mais pelo nosso Deus. Porque, embora ele seja um Deus de justiça, ele também é um Deus de misericórdia, um Deus amoroso. Tá bom? Quero te ver aqui amanhã, para a honra e glória de Deus, claro, para termos mais um momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.